Primeiramente, seja bem-vindo a todo mundo aí que está chegando na live. Hoje, nosso tema de aula, galera, literatura de figuras gráficas, ok? A gente vai falar um pouco disso. Novamente, vocês, para quem já vem estudando comigo, tá cansado de ouvir isso, mas já sabe, tá? Então, o que são figuras gráficas, galera? Numa análise, numa literatura, tá? Figuras gráficas e padrão gráfico são ambos diferentes, tá, galera? Para vocês que não sabem aí, figuras gráficas e padrão gráfico são ambos diferentes. Então, quando se trata de figuras gráficas, se trata de topos e fundos ascendente, topo duplo, topo triplo, fundo triplo, ombro, cabeça, ombro, certo? Então, figuras gráficas se trata dessas análises, tá? Então, vocês sempre têm que ter o diferencial de falar, galera. Vocês têm que aprender desde agora, tá? Falar isso certo. Então, vocês, tem muita gente que fala, em vez de falar figura gráfica, a pessoa fala padrão. E não é padrão, tá? Eu sei que é uma forma mais simples, comum de se chamar, mas vocês têm que aprender isso desde agora, de forma simples, galera. Tá? Para que eu chegar lá na frente, esse mau costume não atrapalhe vocês. Porque um dia, galera, da mesma forma que você está aprendendo isso aqui hoje, e um dia vocês ficam bom, vocês vão querer ensinar outras pessoas. Não adianta. Entendeu? O conhecimento você compartilha. Então, seja lá ensinar o seu filho, o seu irmão, seu namorado, a sua mulher, um amigo, o que seja. Um dia, quando você estiver bom nisso, não tem como. Vocês vão começar a ensinar pessoas, tá? Então, quando vocês for ensinar pessoas, aí que tá, você vai ter que ensinar do jeito certo. Você não vai ficar ensinando para ela falando assim, ó, esse gráfico vai subir, vai descer, ó, o gráfico ali vai tocar ali e vai subir. O que é isso, galera? Vai subir, vai descer. Tem que falar de forma profissional, de forma entendida. Então, tudo tem nome, tudo tem teoria, tá? Então eu sempre falo isso, corrijo principalmente os meus alunos quando fala de forma errada, tá? Eu demorei para memorizar, mas hoje, galera, depois que eu memorizei, depois que gravou na cabeça, eu não consigo mais, galera, tá? Eu não consigo ver uma pessoa que eu estou ensinando ela falar, por mais que às vezes a pessoa, ó, tem aluno meu que ele fala invertido, ó, tem aluno meu que ele sabe que é figuras gráficas, mas ele chama de padrão. Mas na hora da literatura, ele sabe para que serve, tá? Então, não é no saber analisar, é na teoria, tá? Vocês têm que memorizar a teoria. Então, tem muita gente que sabe identificar a figura gráfica, mas ainda fala de forma errada. Ok? Vamos lá. Ó, essas merda aqui vai começar a encher o saco de novo, hein, galera? Esses robozinhos tá na live aí, tá fritando também. Vou falar pra você, hein? Os caras desocupados que fica criando esses negócios. Vamos lá. Ó, quando se trata, galera, figuras gráficas. Figuras gráficas, ó, vamos lá. Figuras gráficas representa 60% de probabilidade ao seu favor. Isso eu tô sempre falando, tá? Figuras gráficas representa 60% de probabilidade ao seu favor. Ou seja, você quando vai analisar o gráfico, galera, vamos falar de uma lógica, tá? O gráfico só tem dois movimentos, alta e baixa, correto? Compra e venda. Então, ou seja, você quando vai analisar e vai fazer uma análise,
Vamos falar aí que você tem 100% de análise. 100% por quê? 50% você tem de venda e 50% você tem de compra, correto? Então, por isso que se juntar ali, você tem 100%. Então, ou seja, você não consegue fazer uma análise de 100%. Ninguém tem uma assertividade 100% no mercado. Então, você tem 50% de compra, que ela vai subir, e 50% de venda, que ela vai descer. Então, se você fazer uma análise, uma boa literatura com figuras gráficas, de 100% que vocês têm de análise, você já tem 60% de probabilística ao seu favor. O que é probabilística, galera? Vamos dizer de forma mais simples. Você tem 60% de ponto ao seu favor. Então, ou seja, de 100% que você tinha, você já conseguiu 60% de ponto ao seu favor. Falta 40% para você tentar chegar aos 100%, tá? Então, esses 40% está voltado aos padrões. Aí sim entra padrão gráfico, tá, galera? Padrão gráfico. Então, ou seja, ó, vamos para vocês não se perder. Primeiramente, quando você vai fazer uma análise, galera, vocês têm que começar a fazer uma análise pelas figuras gráficas, ok? Você identifica as figuras gráficas primeiro. Ah, mas o que é figura gráfica? Ó, o gráfico ele está fazendo uma escadinha para baixo, ele está descendo. Eu estou vendo que o meu gráfico está descendo, fazendo tipo uma escadinha para baixo. Vamos lá. Então, meu gráfico está descendo, fazendo uma escadinha para baixo. A gente sabe que o movimento desse aqui, galera, é uma estrutura descendente. O que é uma estrutura descendente? Topos abaixo de topos, fundos abaixo de fundos, ou topos e fundos descendente, ok? Então, se você vê que o gráfico está se movimentando dessa seguinte maneira, esse movimento, tá, é uma figura gráfica que sinaliza continuação de tendência. O gráfico está dizendo para você, fulano, a minha intenção até agora é continuar descendo, certo? Então, assim como as velas, assim é a tendência, sempre vai conversar com você. O gráfico está descendo de um jeito, ele vai estar conversando com você, ok? Aí, de repente, ele chegou aqui no fundo, ó. Suponhamos que chegou aqui no fundo, ó. Aí ele fez um movimento desse aqui, ó. Olha lá. Imagina que ele fez um movimento desse aqui, ó. O que a gente sabe sobre isso aqui, ó? Fundo duplo. O que é fundo duplo? É uma figura gráfica que representa reversão de tendência, de baixa para alta. Ou seja, é o gráfico te dizendo, é como se estivesse comunicando com você, fulano, é o seguinte, depois de eu ter descido tanto, eu não quero mais descer. Agora eu quero fazer uma reversão, quero subir. Então, antes dele subir, o gráfico vai te falar, vai conversar com você através de figuras gráficas. Então, se ele está fazendo topos abaixo de topo, que sinalizava continuação de baixa, aí ele chegou aqui no fundo, ó, fez um fundo duplo, pronto. O fundo duplo sinaliza uma reversão. Então, se ele está dizendo, ele vai fazer. Aí você tem que aprender a achar o ponto de gatilho, tá? É aí que entra a parte de padrão gráfico, galera, tá? É aí que entra a parte de padrão gráfico. Por quê? Você já identificou o fundo duplo. Ou seja, você já tem 60% de ponto ao seu favor. Então, se ele fez o fundo duplo, e o fundo duplo significa reversão, você sabe que ele vai querer fazer reversão. Então, ou seja, você sabe para onde o gráfico vai ir. Entende? Então, sabendo para onde ele vai, esperando a confirmação, tudo nos conformes, tá, galera? Então,
a figura gráfica é um meio de vocês aprender a se comunicar com o gráfico, tá? Então, vocês têm que aprender que figura gráfica é muito mais importante que padrão gráfico. É muito mais importante que engolfo, é muito mais importante que harami, é muito mais importante que vela de força-fraqueza, é muito mais importante que martelo no suporte, estrela da manhã na resistência, que é o doji. Independente, tá? Figuras gráficas têm muito mais poder de probabilidade de acerto. Ou seja, muito mais poder de chance de você acertar a operação. Se vocês não sabem, galera, quando vocês vão operar Forex, não sei se tem algum trader aí que opera Forex, seja B3, o que for. Uma cripto também, tá? Galera, eu falo Forex porque é o mais simples ali. Galera, para você operar Forex, você tem que saber operar e ler figuras gráficas. O Forex, você opera tendência. Você ganha por ponto. Não é igual opções binárias que tem que acertar a próxima vela, o próximo movimento. No Forex, não. Forex, B3, não é essas coisas. Você monta lá o seu take lá, né? O stop win, stop loss, o alvo e deixa ele se movimentar. Então você tem que. Ali você trabalha a tendência. E quando você trabalha a tendência, você não usa quase padrão gráfico. Você usa figuras gráficas. O padrão gráfico que você usa em Forex é somente para o gatilho final. É ali. É aquele gatilho final ali só. Fora isso, tá? Fora isso, a maior literatura está voltada à figura gráfica. Certo? Então, figura gráfica representa 60% de probabilidade ao seu favor. Então vamos pôr aqui, ó. Ó, aulinha de mentoria, hein, galera. Hoje vocês estão privilegiados, hein? Figuras gráficas. Galera, de segunda-feira eu gosto, não sei porquê, galera. Eu já falei isso para meus alunos. De todo dia da semana, o melhor dia para mim é segunda-feira. Não sei, tem dia que tem gente que já chega no domingo, já pensando na segunda. Nossa, segunda braba amanhã. E uma coisa que eu parei, galera, e mudou muito a minha vida, é eu ficar. Eu ficava muito falando esse tipo de coisa. Deve ser por isso que hoje eu não sei, galera. Hoje eu gosto de estudar na segunda. Parece que na segunda-feira as coisas funcionam melhor para mim, galera. Não sei, parece que as coisas ficam tudo ao meu favor, flui de uma forma diferente dos outros dias, tá? Então isso aí é uma coisa minha. Mas eu penso o seguinte, galera, antigamente eu era aquele tipo de pessoa que era desse tipo. Chegava no domingo, já ficava blasfemando. Ah, amanhã, segunda-feira, puta. Aí chegava segunda-feira, ficava reclamando. Nossa, que segunda braba. Então, galera, uma coisa que depois que eu li um livro e mudei esse hábito, hoje, eu acredito que seja por isso também, né, galera? A lei da atração é isso, tá? Lei da atração é aquilo, né, galera? Tudo que você lança para o mundo te traz de volta. Então, se você lança palavras negativas, palavras de murmura, palavras de independente que seja, vai voltar para você. Então, se você lança palavras boas que sempre vai te dar retorno, algo positivo, isso sempre volta, tá? Então, parei com esse hábito, galera. E começou a fluir, né? Certas coisas na minha vida. E galera, uma coisa que eu juro para vocês, toda segunda-feira faz quase 3 meses, tá, galera? Segunda-feira é muito difícil eu ficar negativo. Sempre quando eu vou fazer as minhas operações, segunda-feira eu sempre saio positivo, galera. Eu posso sair negativo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas segunda-feira parece um trem de louco. Não faz muito tempo, galera, que eu não saio negativo na segunda, tá? Então isso aí é uma coisa que talvez ainda estou explorando isso em mim para saber, mas eu gosto muito. Segunda-feira é um tipo de dia que eu gosto muito de estudar. Daniel, também não gosto, também não ligo para segunda-feira. É, isso aí. Hoje eu já
Tem dia, galera, que na terça-feira eu falo para vocês. Tem dia que terça-feira eu tô num desânimo fudido. Não tem o mesmo ritmo que na segunda-feira. Mas a segunda é exclusiva. Padrão gráfico, vamos lá. Ó, topos e fundos. Topos e galera, nem nas mentorias que vocês pagam aí, o cara tem essa paciência de ficar digitando, escrevendo, mastigado para vocês, hein? Depois vocês me agradecem. Nem a mentoria. Ó, eu já tinha. Eu tenho um aluno que ele me pagou 1.500 conto na mentoria presencial na cidade dele. Durante 7 dias presencial. O cara só ensinava a puxar, marcar suporte e resistência M15, esperava o gráfico chegar lá e entrava na operação. Então, tipo assim, o cara não aprendeu nada, nada. Ele só foi aprender depois que ele começou a me acompanhar. É o Cid, não sei se ele tá na live aí, eu acho que não. O Cid é esse tipo de cara. Investiu em mentoria presencial achando que ia ser diferente. O cara não ensinava nada de teoria, ele só ensinava o básico do básico, mas é aqueles básicos dos básicos bem fudido. Não é nem um arroz com feijão, é só o arrozinho só, não tem nem o feijão. Topos e fundos ascendente. Topos e fundos descendentes. Topo e fundo duplo e triplo. E OCO. Galera, só isso aqui, tá? Para todo iniciante, isso aqui não é muito. É só isso aqui tá o suficiente, ó. Existe mais padrão gráfico, tá? Mas só isso aqui é o suficiente aí para todo iniciante. Por quê, galera? Eu sempre falo para vocês aprender uma coisa de cada vez, tá? Então, às vezes é até um pouco errado eu ficar passando muita informação para vocês. Tem dia que eu vou ensinar para vocês, galera, eu passo muita informação. Começo Parece que depois que a gente se comunica no gráfico, eu tiro umas dúvidas com vocês lá, faço algumas perguntas, solto alguma enquete. Dá para notar que ainda parece que a aula não fez muito efeito, né? Então, eu andei pensando que eu tem hora que eu falo muita coisa ao mesmo tempo. É muita informação ao mesmo tempo, tá, galera? Então eu vou começar a focar um pouco na parte da didática. Vou começar a falar só o basiquinho mesmo, galera. Tá? É só aquele fininho mesmo do puro, tá? Então, vamos figura gráfica. Vamos trabalhar somente isso aqui, ó. Topo e fundo ascendente, topo e fundo descendente e topo duplo e topo triplo, tá? Beleza. Padrão gráfico. Ó, padrão gráfico. O que representa padrão gráfico? Engolfo, ó. Harami, martelo, estrela da manhã, LTA e LTB, vela de força, vela de impulsão, vela de continuidade, só por enquanto, tá? O básico. Isso aqui é o básico dos padrões gráficos que a gente mais usa, tá?
Isso aqui vocês estão usando direto, tá? Isso aqui vocês trabalham direto. O engolfo, o harami, o martelo, estrela da manhã, LTA, LTB, vela de força, vela de impulsão. Isso aqui vocês estão trabalhando direto, tá? Então, memoriza isso, galera. Memoriza ou desenha aí no papelzinho para vocês nunca mais esquecer a teoria, tá? O que, que é figura gráfica, o que, que é padrão, ok? Então agora a gente vai dizer que o significado de cada figura gráfica e o que, que significa, tá? E o que, que representa, na verdade, né? Então vamos lá, ó. Vamos pegar a demonstração pelo gráfico, em vez de ficar desenhando. Vamos pegar um gráfico e esteja fazendo uma tendência de alta. Ó, quando vocês for ler uma estrutura de alta, o que, que é estrutura de alta, galera? Estrutura são o movimento que o gráfico faz de alta, aí ele desce para fazer um impulso. Aqui, ó, tá vendo aqui em cima, ó? Aqui em cima fica uma resistência, tá vendo, ó? Quando o preço faz esse movimento de impulsão aqui, ó, de queda, que seria um pullback, vamos falar assim, uma correção, resistência. Ó, na hora, o preço desceu. Suponhamos que o preço desceu, ó, ele veio aqui fazer uma correção de preço. E a gente sabe que o pullback e a correção de preço é o quê? O preço ele cai para pegar impulso para poder subir, correto? Então, na hora que ele for subir, ele vai dar de cara com uma resistência. Então, por isso que aqui, ó, é chamado de estrutura de alta, ok? É onde a gente fala que é um topo ascendente. Então, por isso que é chamado de estrutura. E o preço, tá? O gráfico, ele sempre trabalha buscando topo e fundo, galera. Máxima e mínima, ok? Máxima e mínima. Então, se ele desceu aqui, ó, para fazer um pullback, de certamente ele veio pegar algum suporte. Vamos falar aí. Para ele poder pegar impulso e subir. Na hora que ele for subir, ele vai dar de cara com o quê? Com a resistência, que é a liquidez que ele vai atrás. Tá? Então, aí ele vai, sobe, busca liquidez e rompe a liquidez, ó, que é a resistência. E a gente sabe quando o preço rompe a resistência de baixo para cima, na hora que ele volta, para quem é iniciante aí, tá? Quando o preço rompe de baixo para cima a resistência, quando ele volta, a resistência vira suporte. E tudo que toca no suporte sobe, ok? Então, olha só, após ele fazer o rompimento, automaticamente aqui essa resistência virou um suporte, ou seja, já virou uma estrutura de suporte. O preço toca no suporte, faz o pullback e sobe. Só que nesse subir, ele vai dar de cara com outra resistência, ó. Outro topo ascendente, tá vendo, ó? Então parece que é parece uma coisa que nunca vai ter fim. Deu para vocês entenderem um pouco da lógica? Aí ele vai, busca novamente essa resistência. Na hora que ele volta, ó, olha aqui, na hora que ele voltou para fazer o pullback de correção, olha aqui em cima, ficou já registrado uma outra estrutura ascendente, ou seja, uma liquidez futura para o preço buscar, um alvo futuro. Então, depois do pullback, o interesse do preço é querer buscar aquele topo, certo? Então, o gráfico ele vai sempre trabalhando desse jeito, tá? Então, por isso que a gente chama de estrutura ascendente e descendente. E a estrutura ascendente e descendente, galera, ela, além de sinalizar a continuação de tendência, ela sinaliza rompimento. Se vocês querem aprender a prever rompimento, se vocês querem ficar bom
em saber se o preço vai romper numa certa queda ou não, é só vocês identificar a figura gráfica de topos e fundos ascendente e descendente, ascendente e descendente, tá? Então, para quem não sabe, existe uma forma de você prever o rompimento. Ah, mas como que você vai prever algo no mercado que nem existe realmente, tá? Mas esse prever que a gente fala, galera, é uma forma, tá? De ter uma, como que a gente pode falar aí? Uma probabilística de lógica que vai acontecer aquilo, certo? Então, sempre que vocês identificar, vamos supor que, ó, aqui em cima tem uma resistência, ó. Imagina que o preço vem lá de baixo já, ó. Certo? O preço vem subindo. E ele vem fazendo o quê? Movimentos de topos e fundos ascendentes, ó. Então suponhamos que o gráfico vem descendo, ó. Aí ele fez a correção, começou a subir. E a resistência lá em cima, ó. Ele quer buscar aquela liquidez lá em cima. Certo? Aí o preço começa a fazer aqui, ó, uma correçãozinha, ó. Antes de buscar a liquidez, ó. Tá vendo? Que falta espaço ainda, falta alvo ainda para o preço buscar a liquidez. Quando você identificar que o preço está fazendo isso aqui, ó, fundos acima de fundos ou topos acima de topos, perto de uma resistência, a resistência está aqui, ó, e o preço está fazendo topos descendente. A probabilidade do preço vir fazer um pullback aqui, ó. A probabilidade do preço vir fazer um pullback aqui e pegar um impulso para romper essa resistência é grande. Então, ou seja, sempre que o gráfico chegar perto de uma resistência, fazendo fundos acima de fundos, topos acima de topo, isso sinaliza possível sinal de rompimento. Não vamos falar que é toda hora que vai sinalizar rompimento, mas um possível probabilidade de rompimento vai acontecer, tá? Ah, mas como eu sei que o gráfico não vai romper? É quando você pega o gráfico numa alta. Sabe aquela alta que você vê várias velas da mesma cor subindo, galera? Sabe aquele movimento que de repente você vê e fala assim, porra, só tem vela verde subindo. Não veio nenhuma vela vermelha no meio do caminho? Isso aqui se chama movimento exausto. Então, ou seja, tendência está exausta. Ah, mas como que eu sei que a tendência está exausta? Se você souber usar um RCI, você jogar o RCI lá, você vai ver que provavelmente o preço vai estar no sobrecomprado, acima lá da escala de sobrecompra. Quando ele chega naquela escala é porque ele está exausto, cansado de subir, ok? Então, a chance do preço descer após esse movimento de exaustão é grande. Diferente de quando o gráfico vem fazendo topos e fundos ascendentes e estrutura de alta. Isso aqui sinaliza rompimento, ok? Então, se vocês têm hábito de operar uma resistência, tomem cuidado antes de vocês tomar qualquer decisão na resistência, fazer ali. Observa como que o gráfico vem. Ele vem fazendo fundos acima de fundo, topos acima de topo. Ah, agora eu vou operar um suporte. Então observa, ele vem fazendo topos abaixo de topo, fundos abaixo de fundos, certo? Observar também os toques. Os toques, ô Simone, ele se enquadra dentro do padrão gráfico, tá? Então isso aí é uma coisa que, vamos falar assim, ele está dentro dos 40%. Ele, de princípio, tá? De princípio, você tem que saber identificar a figura gráfica concreta.
Tá? Então, identificou a figura gráfica, aí depois vem os padrões gráficos, é onde estão os padrões gráficos. Aí é onde você falou agora, observar os toques, movimentação, região, certo? E aí vai. Mas o ponto principal é achar a figura gráfica, ok? A questão aqui, galera, ficou bem claro para vocês? Para vocês nunca mais vai esquecer sobre isso, né? Quando você o possível sinal de rompimento. Então, quando vocês quiserem prever o rompimento, é só vocês identificar isso aqui, ó, o gráfico se movimentando, fazendo isso aqui perto da sua zona. Ó, para mostrar, para ver que não é mentira, galera, ó. Tem um indicador zigue-zague. O indicador zigue-zague é uma ferramenta que toda corretora tem. Ela é uma ferramenta que te ajuda a ler figuras gráficas. Ó, tá vendo, ó? É essas linhas aqui, galera, ó, o zigue-zague é essas linhas aqui, ó, tá vendo, ó? O zigue-zague, ele marca topos e fundo. Tá vendo lá? Olha lá, ó. Ele marca topos, ó. Fundo, ó. Fundo, fundo. Tá vendo? Ele marca todos os topo, 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 topo. Ó, aí aqui eu consigo ver, ó, quantos toques teve aqui, ó, 4, ó, tá vendo? Então, o indicador zigue-zague é uma ferramenta para você aprender de forma rápida a identificar uma figura gráfica. Ah, eu quero identificar um topos e fundos ascendente. Olha aqui o jeito que está o zigue-zague. Tá nítido. Olha aqui, ó. Fundo acima de fundo, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá nítido, não tá? Que o fundo está acima de outro fundo. Então, com o indicador zigue-zague, ele fica muito mais simples, galera, de vocês identificar, tá? Ó, que nem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Um fundo, outro fundo, outro fundo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Topo, abaixo de outro topo. Então, olha só, para não deixar mentir para você ver como que topos e fundos ascendentes significa rompimento. Olha aqui, ó. Olha esse cenário aqui. Ó, o gráfico veio daqui, ó. Ele começou a subir daqui, ok? Olha só o que ele fez, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Olha só o que ele fez, ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó, tinha uma resistência, certo? Ó, deixa eu marcar essa resistência aqui para ficar mais visível. Aí, ó. Então aqui atrás tinha uma resistência, ó. Olha o que o gráfico veio fazendo, galera. O gráfico veio daqui de baixo, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Fundos acima de fundos, ó. Tá vendo? Ó? Fundos acima de fundos. Ó. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Não aconteceu o rompimento aqui, galera? Olha o rompimento. Por que aconteceu o rompimento? Olha aqui, ó, o fundos, topos e fundos ascendente próximo da resistência. Olha lá. Rompeu. O preço, ele fez um falso rompimento. Ó, isso aqui é um falso rompimento. Ele voltou para dentro da região. Só que ele voltou para dentro da região para fazer outro fundos ascendente, ó. E o que acontece? Fundos ascendente próximo à resistência. Olha lá, ó. Olha aqui o tanto que explodiu, rompendo. Vamos pegar mais abaixo aqui para vocês verem, ó. Vamos pegar outro gráfico agora para vocês ver. Olha aqui, ó. Olha esse cenário aqui. Ó, o gráfico ele começou a subir daqui, tá vendo, galera, ó? Ele começou a fazer fundos ascendentes, ó. Tá vendo? Então ele fez isso aqui, ó. Fez o primeiro fundos ascendente,
Subiu, ó. Deixa eu tirar o zigue-zague para ficar melhor para vocês, ó. Pronto. Olha lá, ó. Observa só, galera. Olha aqui esse fundo aqui, ó, que ele acabou de fazer, ó. Ele vem fazendo fundos acima de fundos, ó. Olha esse fundo aqui que ele acabou de fazer, ó. Olha o impulso que ele deu para poder romper essa resistência aqui, ó. Olha aqui essa vela grande. Tá vendo? Rompeu. Então, por que rompeu? Fundos e topos ascendente próxima à resistência. É a mesma coisa a queda. Se você pegar uma queda aqui, ó. Olha essa queda. Observa que o gráfico vem fazendo, ó. Tá vendo? Olha o rompimento, ó. Imagina que aqui, ó. Ó. Não, aqui tá feio para explicar. Vamos achar um gráfico mais nítido. Olha isso aqui, galera, ó. Isso aqui, ó, a tendência que eu falei para vocês, ó, quando o gráfico chega exausto, é isso aqui, ó. É isso aqui, galera. Isso aqui é a melhor reversão que você pode achar. Você tem que achar um bom suporte agora, boa confluência. Você tem que juntar o máximo de confluência. Olha aqui, ó. Olha o tanto de velas vermelhas que veio. Tá vendo? Por que que não vai romper? Porque o último topo que ele deixou tá lá em cima, galera. Para ele poder romper, tinha que ter algum outro topo aqui, ó. Vamos supor, ó. Tinha que ter um topo mais ou menos aqui e outro aqui, ó. Aí sim poderia romper. Como não tem, tá? Como o gráfico está vindo com muita força, isso mostra exaustão, tá? Quando o gráfico sobe demais, tudo que sobe demais tem que descer e tudo que desce demais tem que subir. Tudo que vem com muita força se cansa, tá? Essa é a lógica. Tudo que vem com muita força se cansa. Uma vela de retração, quando ela nasce explodindo com tudo, dando um pico de vela, ela não fez muita força para dar aquele pico? Por que que ela retrai? Porque ela se cansou, ela deu um pico, esgotou sua força, então ela se cansou. O movimento de baixa, a mesma coisa. Quando ele começa a descer com muita força, chega um momento que ele começa a perder força. Como que eu sei que ele está começando a perder força? Na hora que começar a aparecer velas de fraqueza, de rejeição, pavio. Então, olha só, ó, vou marcar um suporte aqui. Aqui eu vou trabalhar uma reversãozinha, tá, galera? Observa, ó, o preço ele veio só descendo até agora, não veio nenhuma vela verde. Para esse movimento continuar descendo, tem que vir alguma vela verde, galera. Tá? Tem que vir alguma vela verde, ó. Tá querendo aparecer agora. Ó, mas também se não for vela verde, também maravilha. Olha lá, ó. Deixa ele buscar. Ó, terminou verde, ó, que sacana. Ó, beleza. Aqui tem uma região de suporte, ó. Ok? Olha o tanto que esse preço desceu. Já mostrou fraqueza. Olha aqui, ó, essa vela aqui, ó, vela de fraqueza. A gente chama de Haramid alta. É uma vela que representa padrão gráfico, ok? Padrão gráfico. Mas essa tendência aqui, ó, ele só fez topos abaixo de topos, ó, até aqui em cima. Depois que passou dessa região aqui, ó, galera, ó. Depois que passou dessa região aqui, ó, não fez mais figuras gráficas. E o movimento que faz sem figura gráfica, vocês sabem que pode acontecer o falso rompimento, né, galera?
Vocês sabem que os falsos rompimentos vêm, as probabilidades dos falsos rompimentos aparecer vêm por falta de figuras gráficas, galera? Vocês sabiam disso? Vocês podem reparar isso. Geralmente, os falsos rompimentos aparecem pela falta de movimentação de figuras gráficas. Então, ou seja, um gráfico igual esse aqui, ó, que está descendo com muita força, o cara, muita gente vai tomar loss aqui, ó. O cara vai falar assim: opa, o vendedor tá com força, vai romper. Vai romper esse suporte. Então é aí que ele cai do cavalo, tá? Por quê? O preço ele pode até querer romper, mas depois ele volta fazendo um falso rompimento por falta de figuras gráficas. Ok? Olha lá, ó. Tá vendo, galera? Ó, para ele continuar descendo, ele tinha que vir deixar a vela verde. Eu falei, não tem como o gráfico ficar descendo direto. Se ele chega no suporte, ele tem que respeitar o suporte. Aqui seria o momento certo de pegar essa compra aqui, ó. É que aqui eu vacilei também. Mas, galera, quando o preço desce desse jeito, ó, não tem jeito. Tá? Uma vela de descanso também, mas é um topos descendente, ó, tá vendo? Agora sim, ó. Olha lá, ó, ele veio fazer topos abaixo de topos, ó. E o que que acontece com topo descendente perto de um suporte? Rompimento. Então ele tá fazendo um rompimento por quê? Porque aqui foi um topo, ó, vou jogar o zigue-zague para vocês verem. Olha o zigue-zague. Deixa eu arrumar o zigue-zague aqui, ó. Ó, é porque o zigue-zague não tá conseguindo ler aqui, galera, ó. Tá? Mas aqui ele poderia contar isso aqui também, ó. O zigue-zague poderia contar isso aqui também. Olha isso aqui, galera, ó. Olha como o zigue-zague é perfeito. Fala se você não consegue ver a figura gráfica perfeitamente. Quem conhece aí, ó, essa figura gráfica aqui, ó. Olha aqui, galera, que perfeição. Até quem não conhece já não tem como saber. Tem como não saber. O que é isso aqui, galera? Só pelo desenho aí. Os mais entendidos aí, ó. Só os mais entendidos vão entender. Vocês conseguem ver aí, galera? OCO invertido. Positivo. Ombro, cabeça, ombro. Cadê ele? Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, galera. Ali, ó. Perfeito, ó. Ombro, cabeça, ombro. Perfeito, ó. Figura gráfica. O que, que representa ombro, cabeça, ombro invertido? Reversão para alta, ou seja, força de compra possivelmente querendo entrar na tendência. E olha lá, o jeito que vai. Bonito, ó. Eu gosto muito. Isso aqui, por isso que eu falo, galera. Isso aqui, a forma de você saber que essa tendência ia subir era através dessa figura gráfica aqui, ó. Entendeu? Ó, e inclusive, o nosso preço está exatamente, ó. Inclusive, o nosso preço está exatamente nesse suporte aqui, ó, da figura gráfica do OCO. Beleza, galera, vocês entenderam aqui, ó, quando vocês querem pegar uma boa reversão, olha aqui, ó, esse gráfico vai subir pelo menos 50% para corrigir, tá, galera? Quando o preço desce demais, ele tenta buscar sempre 50% da correção. Então ele pode querer subir aí 50% desse movimento. Para você querer saber aonde está os 50% desse movimento, se você souber usar uma Fibonacci,
você vai pegar uma Fibonacci, você vai jogar a Fibonacci aqui na tendência, de onde ele começou a cair, até onde ele parou. Ó, então, ou seja, ó, 50% está onde do movimento? Ó, 0,5. Ó, 0,5 aqui, ó. Vou jogar essa linha aqui, ó, horizontal em cima dela. Pronto. Agora eu vou tirar a ferramenta aqui de Fibonacci. Pronto, tá ali. Ali é um alvo, tá, galera? É um possível alvo para ele buscar e corrigir. Olha aqui, ó. Esse alvo aqui tem liquidez, galera. Aqui, ó. Resistência, resistência, resistência. Tá vendo? Tem liquidez para ele poder buscar. Ok? Olha lá, ó. Vocês vão ver que ele vai querer buscar aquela linha lá que eu marquei. Vocês truca quanto, galera? Isso aqui, ó, quem opera Forex, isso aqui, meu amigo, racha de ganhar dinheiro. Aí não é tão simples assim não, viu, no Forex, viu, galera? Ó, olha só como que eu tô ligado que ela vai buscar o alvo, hein, ó. Eu vou aproveitar esse movimento. Olha essa reversãozinha linda. Olha essa entrada de força de compra que aconteceu aqui, ó. Ó, o preço ele fez um rompimento, galera. Tá vendo? Então ele pode fazer o que aqui? Ó? Ele pode vir fazer um pullback. Ó. Se essa vela aqui for vermelha, terminar vermelha de fraqueza, pode ser uma vela de pullback aí, hein? Vou acreditar nessa velinha de pullback, mas eu acho aqui que ela, o jeito que essa vela vermelha terminou, galera, não sei não, hein, ó. Ela pode fazer um falso rompimento. Ela terminou com o corpo dentro da, ó, ela terminou com o corpo dentro da região. Ela voltou para dentro da região o corpo dela, ó. Isso aqui eu acho que pode dar zica, hein, ó. Isso aqui não. Essa semana, galera, eu vou falar para vocês sobre os travamentos. Olha lá, isso aqui não vai, tá, galera? O jeito que a vela terminou, tá? Ela terminou com o corpo dela está dentro da região anterior, tá vendo? Então isso aqui, galera, tá aqui também é muito importante vocês tomar muito cuidado com posicionamento, do jeito que a vela termina, do jeito que a vela nasce. Essa semana a gente vai falar um pouco também de travamento de vela no suporte e resistência, tá? Principalmente sobre os travamentos de vela em regiões de suporte e resistência. Ó, beleza, ó, vamos deixar o gráfico se movimentar ainda. A gente sabe, galera, que é o seguinte, vamos ficar de olho. Se ele começar a fazer fundos ascendentes aqui, ó, vendo, ó, se ele começar a fazer fundos ascendentes aqui, ó, aí já era, tá? A gente sabe que ele pode querer subir lá em cima. Por quê? Fundos ascendentes representa continuação de tendência. Ou seja, ele quer continuar subindo, ok? Agora, para ele fazer uma... Se ele quiser descer agora, galera, ele vai ter que fazer alguma figura gráfica que representa uma reversão. Seja um topo duplo, imagina, ele vai ter que fazer aqui, ó. Se ele quiser descer, ele vai ter que fazer um sinalzinho desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Aqui aconteceu o primeiro toque, não foi, galera? Ó. Aqui aconteceu o primeiro toque, tá vendo? O preço veio. Se fazer o segundo toque aqui, eu vou entender que é um topo duplo. E topo duplo significa movimento de queda. Olha lá, ó. Vamos ficar de olho aqui, tá? O gráfico, antes de fazer qualquer coisa, ele vai nos dizer, tá, galera? Tá vendo aí o que o gráfico já tá fazendo? Vocês estão de olho aí já?
Tá vendo que ele fez um topo abaixo de outro topo? Olha, já está querendo dar um sinalzinho para onde vai. Topos descendentes representa o quê? Movimento de baixa, não é? Então ele já está meio querendo dar um sinal para a gente, ó. Tá vendo? O gráfico já está meio que dando um sinal. Então a gente precisa confirmar se é isso mesmo, tá? Antes de poder afirmar aqui, ó. Não dá para pegar uma venda se bater na linha? Ô, Brunão, daria sim, Brunão. Eu não peguei uma venda aqui porque tá explicando. Ah, vou pegar uma venda porque você falou, ó. Vamos pegar uma venda aí. Pronto. Peguei uma venda na retração. Por que eu peguei uma venda? Eu não sei se vocês notaram a forma que a vela nasceu. Ela nasceu sem pavio explodindo para cima. E uma vela que faz esse movimento, ela se torna uma vela de retração. Então, vamos pegar uma vendinha aqui, ó. O Brunão deu a cal pra gente. Por que que eu peguei uma retração aqui? Galera, o simples fato, se as velas anteriores, ó, tocou uma vez lá, retraiu, ó, tocou, retraiu, tocou, retraiu, tocou, retraiu, ó, 3 vezes ela tocou, retraiu, galera. Se ela tocou 3 vezes e retraiu, por que que ela ia querer subir na quarta vez? Tá? Então, a forma que ela nasceu foi perfeita aqui para a gente pegar já a operação. Então, recapitulando, ó, o preço tentou subir uma vez e retraiu. Subiu segunda vez e retraiu. Subiu a terceira vez e retraiu. Então, ou seja, a quarta vez ela tinha que fazer o quê? Subir e retrair também. Tá, galera? E outra coisa também, ó, ela fez um movimento probabilístico, ó, não sei se vocês notaram. Olha aqui o preço, ó. Vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, verde. Essa vela aqui pode terminar verde, galera. Ela pode ter a probabilidade de terminar verde, ó. Essa vela aqui, ó, atual. Vocês entenderam aqui a jogada das cores na vela? Isso se chama movimentos probabilísticos. Ó, deixa eu terminar aqui. Olha só, ó. Verde, vermelha. Vermelha, verde, vermelha, verde. Tá vendo que repetiu aqui, galera, ó? Ó, vermelha, verde. Vermelha, verde. Eu entrei na vermelha, que seria a retração que eu peguei aqui. Juntando tudo isso, galera, você vê, por isso que pagou simples assim. Usamos a probabilística a nosso favor também. Samara Soares. Boa noite, amiga. E aí? Quanto tempo? A gente tá aí sempre, hein? Vai para o YouTube essa aula? Vocês querem que sobe essa aula para o YouTube, galera? Eu não tava com pretensão de subir, não, tá, Simone? Quem pegasse, pegou, mas se vocês acham melhor, eu vou subir essa aula amanhã. Amanhã eu faço. Eu edito a nossa aula e subo lá para vocês. Galera, beleza. Então vamos lá, vamos lá. Vamos chamar esses pares aqui. Vamos pôr o gráfico para trabalhar. Galera, eu costumo falar sempre assim, ó. A gente tem que tratar o estudo como se fosse um jogo. Para quando a gente estiver jogando, a gente tratar o jogo como um treino. Então, falando melhor, tem uma frase que fala assim, ó. Trate o treino como um jogo. Para quando você estiver jogando, você tratar o jogo como um treino. Né? Então, eu sempre costumo falar, ó, vamos pôr o gráfico para trabalhar, galera. O gráfico já tá muito preguiçoso, tá? Então, ou seja, a gente não tem que ter medo de mercado, a gente não tem que ter medo de gráfico, a gente tem que olhar para o gráfico assim e falar assim, ah, isso aqui é fichinha. A gente só não consegue dominar o mercado, né? Mas fala assim, ó, isso aqui é fichinha. Então, se torna uma diversão, né, galera? Acaba se tornando uma diversão.
Olha aqui, ó. Olha esse movimento lindo. Nossa, aqui tá perfeito, hein, galera? Olha aqui essa figura gráfica. Quem conhece essa figura gráfica aqui, ó? O que aconteceu aqui em cima? Perfeitamente, hein? Olha aqui, ó. O que aconteceu aqui em cima? O que é isso aqui, galera? OCO? Não. Brunão, topo duplo. Vamos ver o marco. Topo duplo. Quem mais aí quer chutar? É isso aí, galera, ó. Topo duplo, hein, ó. Você vê que tá nítido. Aconteceu somente dois toques aí na resistência, formando um topo duplo. Olha o que aconteceu com o topo duplo. Olha o jeito que o preço cai, galera, quando acontece a figura gráfica de topo duplo, ó. A reversão, tá vendo, ó? O gráfico veio subindo. Olha a reversão que ele faz com o topo duplo. Olha o jeito que o gráfico se comporta, galera, na queda, quando acontece uma figura de topo duplo. Isso aqui, quem opera Forex, quem opera B3, o cara faz grana com isso aqui. Faz grana, galera. Eu falo para vocês, figura gráfica que vale 60% da análise. Se vocês identificam isso aqui, vocês vão saber o que fazer. Aí depois do topo duplo, galera, ó, o preço começou a fazer o que agora, ó? Ele começou a dizer alguma coisa pra gente, ó. O que ele começou a dizer pra gente aqui, ó? Boa noite, Simone. Fica com Deus. O topo duplo tem que ter simetria? Não, não tem que ter não. E aí, galera, depois aqui, ó, que aconteceu o topo duplo, o que veio acontecendo logo em seguida? Hein, galera? Depois do topo duplo, o que o preço vem fazendo aqui, ó? Cadê os que tá se interagindo aí? Topos descendente. Topos descendente, Brunão também. Maravilha. Ó, o gráfico tá fazendo isso aqui, galera, ó. Ó, mesma coisa que tá no e-book. Ó, topo duplo. Ó, topo duplo, topos descendentes. Ó, isso aqui, galera, para vocês operar um bom rompimento, é isso aqui, ó. Olha lá, ó. O Marco perguntou hoje, ó. Essa literatura de estrutura é boa para pullback? É maravilhoso. Quando você identifica isso aqui, ó, topo duplo, logo em seguida topos descendente, perto de um suporte, meu amigo, é papo de banca toda aqui, hein? É mão de Soros. Olha aqui no gráfico agora, ó. Ele fez a mesma coisa no gráfico, ó. Topo duplo, tá vendo? Vamos pôr aqui, ó. Topo duplo. Olha aqui o topo descendente. Olha aqui os topos descendentes. Olha o rompimento que aconteceu. Olha
Que maravilha de rompimento. Olha o pullback, olha que perfeição de pullback. Olha essa vela aqui, ó, de retração. Maravilha, galera. Esse aqui é o melhor jeito de se trabalhar um pullback. Só que tem que ter paciência, porque às vezes o gráfico não faz esses dois tipos de movimento de figura gráfica ao mesmo tempo ali rapidamente. Tá? Então demora. Um topo duplo, logo em seguida um topo descendente, um rompimento e um pullback. É isso aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa que condiz no nosso material aí, ó. Esse é o melhor jeito de trabalhar um topo duplo, galera. Fundo duplo, topo triplo. Mas olha só. Depois que ele fez o topo duplo, ele veio fazendo topos abaixo de topos, ó. Tá buscando um fundo máximo aqui, ó. Ó, o preço ainda tá fazendo topos abaixo de topos, hein, ó. Ó, vou marcar lá um fundo máximo lá, pra gente ter uma noção. Pronto, ó. O que eu falo para vocês? O que acontece quando o gráfico vem fazendo topos abaixo de topos, perto de uma zona de suporte? Acontece o que, galera? Quem quer chutar aí? Alguém quer chutar? Alguém quer chutar? Rompimento, isso aí. Rompimento, possível sinalização de rompimento. Ah, então quer dizer que vai acontecer rompimento aqui? Não 100%. Então, por isso que eu falo que é possível sinal de rompimento, tá? Então, ele já está dando um sinal, então a gente tem uma probabilidade aí de acontecer rompimento, mas também pode acontecer dele não fazer o rompimento agora, só depois, tá? Então, olha aqui, ó. Aí no e-book aqui fala, ó, se tem uma tendência de baixa e o preço tiver com topos descendentes, topos abaixo de outro topo, isso mostra que os vendedores são mais fortes. Então, se temos um suporte marcado e o preço se aproxima da região de suporte com topos descendentes, sabemos que os vendedores são mais fortes. Isso mostra que a possibilidade de acontecer um rompimento da região de suporte é muito grande. Neste caso, é interessante operar rompimento seguindo a força predominante dos vendedores, ok? Então, olha só. Olha lá, ó. Olha o preço, ó. Vamos ver, hein, galera. A gente não sabe nada ainda. Tá querendo ter aí. Ó. Só que se a gente for fazer uma literatura agora de vela, olha só. As duas últimas velas deixaram o pavio na parte de baixo, ó. Pavio na parte de baixo, tá vendo? Isso mostra sinal de rejeição de baixa. Correto? Olha lá, ó. Vela de fraqueza. Tá vendo que as velas veio forte? E de repente ficou uma vela de fraqueza aqui, ó. Não é boa coisa. Essa vela de fraqueza aqui pode sinalizar fraqueza no movimento de baixa e os compradores podem começar a empurrar o preço para cima. Por que ele pode começar a empurrar o preço para cima? Aqui, ó, esse caixote verde aqui, ó, representa a força de compra. Então vocês imaginam aqui, ó, vários compradores aqui, ó. Tudo aí, ó, tudo empurrando o preço para cima, defendendo essa região, tá? Olha lá, ó. Os compradores estão empurrando o preço para cima, tá vendo, ó? É o que eu falo para vocês. Por quê? Porque aqui encontra-se força de compra. Como que eu achei essa força de compra? Aqui, ó. Pela literatura desse mômito. Isso aqui é um mômito, galera, ó. Esse lote aqui, ó, é um mômito. Isso representa força compradora lá na frente para mim, tá? Olha lá, ó. O gráfico já fez um padrão de engolfo de alta, galera. Olha aqui, ó, engolfo de alta. A gente sabe que o engolfo de alta
É um padrãozinho de reversão. Só que é o seguinte, galera. Ó, será que ele vai confirmar esse padrão? Aqui, galera, ó, a gente tem duas possibilidades aqui, hein? Ó, vai confirmar o padrão. Vou pegar na terceira vela. Vou pegar na terceira vela esse movimento aí, ó. Olha lá, ó. Deixa ela descer até aqui, ó. Ih, já foi, ó. Caramba, demorei. Aff. Opa, voltou lá. Pronto. Peguei aqui a compra. Galera, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai embora, sobe reto, vai embora, ou ela vai fazer um ombro cabeça a ombro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma resistência, ó. Essa vela aqui, ó, está exatamente nessa resistência aqui. Tá vendo a resistência aqui, ó? Então, ou seja, se o preço começar a rejeitar aqui, ó, ele pode fazer um ombro cabeça a ombro invertido. Aí sim ele pode querer romper e ir embora, tá? Fazendo aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Ó, não pagou minha operação, galera. Não pagou minha operação. Ó. Será que ele vai fazer um ombro, cabeça, ombro? Se ele fazer esse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, galera, o preço tá dizendo pra gente que ele quer reverter, tá? Se ele fazer esse ombro, cabeça, ombro aí, o gráfico está dizendo pra gente que ele quer reverter. A gente precisa de uma confirmação, hein? Ó, ombro, cabeça a ombro invertido. É uma figura gráfica oposta do OCO. Também é muito comum e indica que existe uma tendência de alta nos preços do ativo. Ele também consiste em três movimentos. A diferença é que o preço testa o fundo do ativo. Ah lá, galera, ó. Será que vai acontecer o ombro, cabeça a ombro aqui, ó? Se ele respeitar aqui, meu amigo, a gente vai pegar essa figura gráfica aqui no pulo, hein? Vai fazer ombro, cabeça, ombro, galera. Olha só, galera. Ombro, cabeça, ombro. Isso, o que que significa esse ombro, cabeça, ombro aí nesse fundo aí, galera? O gráfico dizendo para mim, o Henrique, eu cansei de descer, irmão. Agora eu quero subir. Então vai se preparando aí. Tá? Então é o gráfico já dizendo para mim que o interesse dele, se ele confirmar aqui, tá, galera? Vamos ver se ele vai confirmar aqui esse ombro, cabeça, ombro primeiramente, antes de qualquer coisa. A gente precisa ter a confirmação primeiro, tá? Aguardar, galera. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode ir perguntando aí, hein? A gente vai respondendo aí, galera. Aqui, galera, ó, eu pus aqui no chat GPT aqui, ó. Ó,
Ombro, cabeça, ombro invertido. É uma figura que mostra que os vendedores estão perdendo força e os compradores estão começando a assumir o controle. Então eu mandei uma imagem para ele, né, galera? Ó, que foi aquela imagem do ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Eu mandei essa imagem lá no chat GPT. Aí ele tá dizendo aqui pra gente aqui, ó. Ó, ombro esquerdo. O preço cai forte, os vendedores dominam e aparecem compradores defendendo fundo. O preço faz um pequeno repique. A parte da cabeça. Os vendedores tentaram atacar novamente, consegue fazer um fundo mais baixo, mas percebe o mesmo fazendo novo fundo, o preço não despenca. Compradores voltam a entrar. E a parte do ombro direito, os vendedores tentam mais uma vez. Agora não consegue fazer um fundo mais abaixo. Isso mostra a fraqueza dos vendedores. Os compradores estão defendendo a região. Olha lá, galera, ó. Olha que legal o que o chat nos dá pra gente, ó. O sentimento, a tradução do ombro, cabeça a ombro em sentimento de vela a vela. Olha só, ó, a parte do ombro esquerdo significa os vendedores estão ganhando. A parte da cabeça significa os vendedores atacam com tudo e faz novo fundo. Ombro direito, os vendedores tentam novamente, mas estão cansados. E o rompimento, os compradores percebem a fraqueza e assumem o controle. Olha lá, o rompimento é aqui, galera, ó. O rompimento é aqui, ó. Só que aqui é o seguinte, hein, galera. Esse ombro aqui já não é mais ombro cabeça ombro. Vamos considerar um fundo duplo, né? Olha lá. Tá mais para um fundo duplo, não é, galera? O ombro cabeça ombro não dá na mesma, hein? Dá na mesma aqui, ó. Sinal de rompimento, força de compra entrando. Olha lá, galera, ó. Fundo duplo vai respeitar aqui, ó. Tá vendo? O gráfico, quando ele quer reverter, galera, ele fala com a gente, ó. Ele vem fazendo topos abaixo de topo. Aí, de repente, ele faz fundo duplo. Então, opa, eu estava... É como se o gráfico falasse assim, ó. Eu estava descendo, mas agora eu quero subir. Vamos aguardar aqui, ó. Deixa eu ver o que esse gráfico tá querendo fazer, ó. Galera, dá para notar que ele tá fazendo fundos acima de fundos, né? Ó, olha esse fundo aqui. Ele tá acima desse fundo aqui, não tá, galera? Ó, tá nítido, não tá? Um fundo tá mais acima que o outro. Se ele fazer aqui também, ó, a gente sabe que ele tá fazendo fundos ascendentes, correto? Vamos procurar um outro parzinho aqui, galera. Olha aqui, ó. Olha aqui o cenário, ó. Topos abaixo de topos, tá vendo? Topos descendente. Se a gente puxar uma linha aqui, ó, aqui a gente tem uma linha, um canal, certo?
A gente tem um canal. E o preço está exatamente aqui, ó. Está travado nessa resistência aqui, ó. Olha esse ponto X aqui, ó, que o preço está travado. Mas beleza. Vou deixar o preço movimentar. Eu vou puxar essa linha de canal aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha o tanto que os vendedores desceram com tudo. A gente vai pegar uma reversão aqui, galera. A gente vai pôr esse gráfico para... Vai pôr esses vendedores para dormir, ó. Fica olhando, ó. Olha aqui, galera. O tanto que os vendedores caíram com tudo. Essa queda aqui, ó. Essa queda aqui, galera, ó, engoliu tudo isso, ó. Você acha que isso aqui não é movimento exausto? Então vocês vão ver, ó. O mercado vai tomar aqui, ó. Vamos pegar aqui um ponto. Enquanto ele estiver descendo, galera, beleza. A gente só vai entrar na hora que ele começar a mostrar rejeição, certo? Enquanto tá vindo essas velas fortes aí, a gente deixa. Olha só, galera, ó. Se deixar essa vela de fraqueza aqui, olha aí, ó. Já tá começando a mostrar rejeição, ó. Olha essa LTB que eu marquei, ó. O preço tá tocando exatamente nela, hein? É aqui, meu amigo. Esse gráfico vai tomar o dele aqui, ó. Esse gráfico vai tomar o dele aqui, galera, ó. Aqui mesmo, ó. Força fraqueza. Ele vai tomar no força fraqueza, ó. Nasceu com gap ainda, ó. Ela nasceu com gap ainda, galera. Ixi, melhor ainda. Aqui esse vendedor aqui vai deitar sem sono, galera. Vou pôr até na tela aqui pra vocês verem aqui, ó. Deixa ele descer. Cadê, ó? Um pouco na tela. Opa, cadê? Não tô achando aí. Ó. Rapaz, pegou força aqui do cão, hein? E não achei o negócio ainda aqui, ó. Não pagou. Olha lá, galera. Não respeitou. Meu pai do céu, de onde tá vendo essa força aí? Caraca! Rapaz, agora eu fiquei impressionado, hein, galera? Olha essa força que tá entrando nesse áudio SD. Deixa eu ver um tempo gráfico maior aqui. Tá acontecendo aqui. Olha aqui, ó, em 15 minutos, ó. Em 15 minutos o gráfico, a vela tá fazendo um engolfo de baixa. Olha aqui, ó. É uma região que os preços rejeitou muito, galera, ó. Olha só, hein? Em M15, o gráfico está rompendo essa região aqui, galera, ó.
O gráfico falou o seguinte, eu não quero saber de suporte não, hein? Não é a binola? Não. Aqui a gente está na Pocket. Ó, eu vou traduzir os vendedores, hein, galera? Ó, os vendedores falaram assim, ó, vamos descer lá embaixo, galera. Eu tô no ódio, eu quero descer, hein? Vamos lá, vamos com força, hein? Vamos com tudo, vamos. Aí começou, veio. Aí os vendedores falaram assim, galera, se prepara aí que lá embaixo vai ter um suporte, hein? Vamos só pegar um impulso e romper. Aí ele vai, toca no suporte, pega o impulso e vum. O preço, galera, não quis nem fazer correção de preço. Correção de preço, galera, é ele vir subir um pouquinho para depois descer novamente e romper. Ele não quis saber nem de fazer a correção de preço, simplesmente ele falou, ó, quero saber de nada, vou passar direto. Mas olha lá, ó, olha o preço fazendo um pullback. Olha o preço fazendo um pullback nele agora, galera. Será que isso aqui é um pullback ou um falso rompimento de M15, hein? Tá com cara de falso rompimento de M15, galera. Ó, M15 vai retrair, ó. M15 já tá retraindo, hein, ó. M15 tá retraindo. Olha a região que a M15 tá, galera. Ó, pavio, doji. Tá vendo? Rejeição de baixo, ó. Olha esses pavios aqui de rejeição, ó. Então, isso são pontos de retração. Ó, M15 está querendo retrair, ó, já está começando a deixar pavio de rejeição. Aí a gente volta lá para M1. Olha lá, está acontecendo. Vai acontecer falso rompimento em M1, galera. Vamos operar a favor desse falso rompimento, tá? Lembra que eu falo para vocês? Quando o gráfico desce sem figura gráfica, o que acontece? Probabilidade de falso rompimento? Olha aqui, ó. Se acontecer esse falso rompimento, ó, o que eu falei vai se confirmar aqui, hein? Vai acontecer esse falso rompimento M1, M15 está retraindo. M15 está retraindo, vamos esperar aqui, olha, vamos ficar de olho no lance. Vamos ficar de olho no lance. Olha lá, galera, ó, vela de continuidade, ó. Os meus alunos sabem, ó, isso aqui é uma vela de continuidade. Vou considerar. Se é uma vela de continuidade, já vai continuar subindo para cima, correto? Olha lá, já foi, hein? Nem vai me dar tempo para entrar. Se não me dá tempo para entrar, vou ter que pegar na próxima. Opa! Ah lá, agora eu compro, hein? Ó, show, pai. Lindo. Foi lindo, hein? Agora eu vou pegar na próxima, hein, galera? Agora nós vamos dar um cacete no mercado agora na próxima vela, ó. A terceira vela, a vela que eu mais gosto de operar, hein? Espera um movimento.
Ó, agora ela tem que retrair, ó. Ela já deixou o pavio pra mim, ó. Agora ela tem que ficar verde. Se ela ficar verde, eu, eu taco nela, hein? Ó, começou a apontar a cor verde, ela vai deitar. O bom da binola é que eu posso pegar depois de 30 segundos, hein? Da Pocket. Ó, galera, ó, ela não ficou verde, tá vendo? Ó, tá vendo se eu tivesse entrado? Ela ia dar loss. Viu como que é bom você ter a confirmação exata, galera? Ela não ficou verde, eu queria que ela ficasse verde, porque se ela tivesse ficado verde ali, já era. Mas a próxima eu vou entrar agora, hein, ó. Ó, ela deixou uma vela de pullback também, ó. Pronto. Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esperar ela descer, deixar o pavio, ó lá, deixou o pavio, ficou verde. Ó, desceu, ficou verde, é isso aqui, ó. Pronto, ó. Deixou o pavio, ficou verde. Ó, é compra. É compra para ela subir. Oxi, ó. Eu acredito que ela vai pagar ainda, hein, galera. Ela travou em alguma coisa. Vamos ver lá atrás o que, que ela travou. Olha, galera, ela travou de novo nessa linha aqui, ó. Não tá conseguindo passar dessa linha aqui, ó. Vamos ver aqui atrás. O que, que tá segurando ela, ó. Aqui atrás tem um. Aqui atrás tem uns pavio, galera, ó. Aqui atrás tem uns pavio, ó. Esses pavio assim, ó. Costuma defender lá na frente. Mas o preço ainda vai subir, galera. O preço vai subir. Por que, que ele vai subir? Ó, ele já rejeitou descer uma vez, ó. Rejeitou a segunda. Olha o jeito que essa vela terminou. Se essa aqui não conseguir romper, galera, ela vai subir. Isso se não subir agora. Isso se não subir agora, hein? Ó, já vai começar a mostrar já a força de compra. Essa vela aí pode explodir, hein, galera? Essa vela aí pode explodir pra cima, hein? Romper aí, ó. Ó, ela tá querendo romper aqui em cima, ó. Também não vai, ó, galera. Ela tá aqui, ó. Consolidada aqui, ó. Tá nessa briga aqui, ó. Ó, ela tá brigando nessa zona aqui, galera. Se essa vela terminar verde, se ela terminar verde, galera, eu vou começar a operar a favor da probabilística aqui, hein? Ah, decidiu pra onde vai, ó.
Galera, vamos achar uma última análise aqui pra gente estar encerrando. Porque hoje deu pra gente falar bastante coisa, hein? Ó, galera, ó, ela se ela confirmar acima dessa consolidação aí, ó, se ela terminar acima dessa consolidação, ó, ele tá num retângulo. Retângulo é uma figura gráfica que aponta uma faixa de preço consolidado para um ativo. Essa figura é formada por fundos e topos irregulares nos preços. E essas faixas irregulares, por sua vez, delimitam uma zona de resistência e outra de suporte para o ativo. O retângulo são muito fáceis de identificar. Indicam quando há um equilíbrio de forças opostas do mercado, a compradora e vendedora. Olha lá, galera, ó. O lado que ele romper, a gente opera a favor. É aqui, ó. Vela de entrega futura, ó. Vela de entrega futura, ó. Peguei uma compra para ela buscar esse pavio aqui, ó. Vai dar bom, vai buscar o pavio que eu falei, hein? Eu falo, ela obedece. Boa, e aí, Marco? Essa foi linda, hein? Olha lá. Falei que ia buscar o pavio, foi perfeitamente. A consolidação, galera, é simples também de operar. Por isso que é bom ter conhecimento. Fala aí, Brunão. Isso aí, ó. A gente pôs o gráfico para trabalhar hoje. A gente pôs o gráfico para chorar. Eu falei para vocês, ó. Hoje é dia de pôr o gráfico para chorar, hein? Maravilha. Hoje deu para a gente dar uma estudada boa. O gráfico respeitou bonitinho, de acordo. Maravilha. Que continue assim. Que continue assim, papai. Alguma pergunta, galera? Tá tranquilo? Deu pra gente dar uma brincadinha aí com o gráfico, né? Maravilha, então, galera. Vou indo nessa, então. Muito obrigado pela presença. Amanhã a gente volta novamente. E que amanhã nossa aula seja boa, né? Com uma vibe boa, assim. É bom quando as coisas fluem, né? Não tem ninguém para encher o saco e é bom. Dá até para subir. Vou subir essa aula lá no YouTube, tá, galera, para vocês e mando lá no grupo para vocês estar revendo as aulas aí. Beleza? Muito obrigado, bom descanso a todos. Tô indo nessa, rapaziada. Bom estudo para quem for estudar, boa operação para quem for operar. Vamos para cima, hein, rapaziada? Vamos para cima e fui.